Eu acredito novamente que a decisão é conjunta. Se ele tiver mais certeza e afirmações sobre as decisões e fizer mais sentido, claro que a mulher vai decidir para ir para o caminho dele. Mas se o que ela trouxer fizer mais sentido, tiver mais razão, acredito que o marido vai escolher ir pelo lado dela. Eu não vejo muito a mulher como esse lado de auxiliador. Eu vejo como se eles estivessem como pares e não como se ela estivesse abaixo na decisão e ele acima, mas como se eles estivessem como uma dupla dentro desse casamento compartilhado. Decisões, propósitos, planos, como você estava falando também. Dito isso até no meu próprio relacionamento. Cada um tem seus planos, mas, por exemplo, quero viajar agora para tal lugar. Se o meu marido fala, olha, amor, nós não estamos bem nas contas agora, eu não vou conseguir ajudar nesse pagamento dessa viagem, podemos deixar isso para depois? É sempre uma conversa. Então, eu acredito que é sobre isso, né? Sobre não estar o homem acima da decisão, a mulher abaixo da decisão, mas sim num ponto de igualdade. O único detalhe que eu vejo é uma questão funcional histórica, né? Porque, veja bem, quando a gente olha até para os conceitos e as terminologias que nós utilizamos, você tem duas palavras diferentes aí, o patrimônio e o matrimônio, né? Interessante a gente pensar nisso. Por que a gente fala de patrimônio e matrimônio? Porque na tradição cristã, parte-se do pressuposto de que você vai ter um patriarca. O pater é alguém com potencial para ser pai, que vai gerenciar o patrimônio. Ele vai estar mais diretamente relacionado à função de provedor. E ele vai se casar com uma mater. É uma mulher que tem potencial para ser mãe e vai gerenciar mais diretamente o matrimônio, que é esse ambiente onde os filhos são criados. E por que isso é importante, né? Porque você tem um homem que tem condições de prover a família, enquanto a mulher se concentra na prole. Por um motivo óbvio de se pensar. Se você tem uma mulher que acabou de engravidar, ela, obviamente, vai ter que se concentrar mais em sua gestação, na criação do bebê, e, obviamente, a sua produtividade profissional vai cair. Se você tem uma mulher que está grávida e depois amamenta, puerpério, é óbvio que ela, de certa forma, vai ter a sua vida profissional prejudicada para se concentrar na prole. É muito difícil, tanto é que nós temos leis como dispensa maternidade, licença maternidade, porque como é que uma mulher que está amamentando vai trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia? Ela não tem como fazer isso. Então, parte-se do pressuposto de que ela vai ter um bom homem que vai estar do lado de fora, se concentrando mais diretamente na provisão da família para que ela se concentre nas funções de mãe. Agora, você imagine uma mulher que tem 4, 5, 6 filhos. Durante 6, 7, 8 anos de sua vida, ela vai estar concentrada, obviamente, na criação desse bebê, depois vai ser uma criança, e os irmãos vão chegar, e ela, obviamente, não vai poder se concentrar no trabalho, na vida profissional, como o homem conseguiria. Então, por isso que, de forma sábia, a tradição judaico-cristã nos mostra que, se você tem um homem que, obviamente, não engravida, não amamenta, não sei vocês, mas eu não consigo nem engravidar, nem amamentar, ele tem toda a condição fisiológica de estar do lado de fora, fornecendo para essa mãe aquilo que ela não pode fazer enquanto ela está gestando, puérpera e criando a prole na primeira infância. Não sei o que a Carol pensa disso, mas se nós temos uma mãe concentrada nos bebês, na gestação, no puerpério, ela vai precisar que o marido se concentre mais diretamente na provisão, na gestão dos recursos e na geração de renda. Entendo isso. Na minha perspectiva, quando se fala que a mulher não conseguiria trabalhar 12 horas grávida, eu considero o trabalho doméstico e trabalho do cuidado trabalho. Não é como se a mulher, você estivesse provendo, a mulher não estivesse trabalhando dentro de casa para você poder ter tempo de prover. Então, eu acredito que tanto a licença paternidade quanto a licença maternidade deveriam ser equânimes. Para o pai também ter esse tempo de ficar dentro da casa, dividindo essas responsabilidades com a mãe, de cuidar do filho, de levar para a escola, de levar para a creche, de cuidar dentro desse ambiente, de ensinar a criança a falar, a criança a andar, a criança a comer as primeiras refeições, essa construção da reprodução da criança, sabe? Na minha perspectiva, a mulher que está dentro de casa, cuidando dos filhos, fazendo todo o trabalho doméstico, ela ainda está trabalhando para que você possa sair e prover financeiramente a casa. Mas eu acredito que o trabalho doméstico ele é muito invisibilizado e pouco valorizado. Muitas pessoas falam que as donas de casa
casa, elas não trabalham. Na minha visão, elas estão trabalhando o tempo inteiro, 24/7, porque elas fazem todo o trabalho de reprodução dentro de casa, que é um trabalho extremamente valioso e importante para a sociedade, né? O trabalho da reprodução social é o que sustenta a sociedade, como você estava falando da importância da mãe, né, desse cuidado. Eu acho que as mães têm um papel extremamente importante na sociedade, que é pouquíssimo valorizado, quando nós falamos do valor do trabalho mesmo, da renda, que quando o homem vem com esse papel da questão de provedor, ele tem a liberdade de sair de casa e deixar seus filhos sendo cuidados da mulher, porque esse é o papel social da mulher, né? É muito bíblico também isso. Então, hoje a sociedade, infelizmente, ela não está estruturada de uma forma como era no passado, onde nós podíamos ter essa divisão de que o homem é apenas provedor e a mulher fica no lar cuidando dos filhos, no caso os dois trabalhando, mas em trabalhos diferentes. Hoje a maioria das famílias não tem essa escolha da mulher ficar como dona de casa, trabalhando apenas em casa, enquanto o marido provê. Isso é muito relacionado ao nosso sistema econômico, porque o capitalismo, ele acaba cada vez mais fazendo com que as pessoas precisem trabalhar os dois pares dentro da família para conseguir sustentar. Cada vez mais os alimentos estão mais caros, os aluguéis estão mais caros, e isso acaba sufocando o homem, psicologicamente falando, de prover 100% a casa e não dividir essa responsabilidade com a esposa. Eu acredito que isso também acaba prejudicando muitos relacionamentos, porque o homem espera que a mulher faça isso dentro de casa e não que ela faça isso como uma forma de cuidado, de afeto, mas sim como trabalho mesmo, né, do trabalho doméstico, que ele espera que quando ele chega em casa por ele prover, que a casa esteja bem cuidada, que os filhos estejam bem cuidados, que tudo esteja bem cuidado, porque a mulher fez todo esse trabalho doméstico enquanto ele estava fora provendo. Independente aqui de que lado que você concorda, todo mundo concorda que você precisa cuidar do seu dinheiro, precisa cuidar das suas finanças. Então eu quero lembrar vocês que dia 24 de abril teremos aniversário da Finclass. E só aqui pelo Primocast você vai ter uma condição especial, que é o vitalício. Então você assina uma vez só, não precisa mais se preocupar com isso, com aumentos de assinatura. Você tem acesso a 70 cursos de educação financeira, os analistas dando as carteiras recomendadas. Então, comunidade, bônus exclusivos. Você tem que trabalhar, fazer suas coisas, não ficar com tempo de olhar os investimentos. Você pode investir com as carteiras recomendadas. E comprando pelo link do Primocast, pelo Spotify, pelas redes do Primocast, né, o Instagram, TikTok e aqui pelo YouTube, você vai ter o direito de acompanhar a gente num episódio no cinema, que a gente vai juntar com a galera da Black Friday lá. Então a gente vai fazer algumas sessões, você pode assistir a gente presencial no episódio no cinema, tá bom? Então o link na descrição, QR Code na tela, e é isso.